Você sabe que o seu sono noturno afeta a sua saúde? Muitas pessoas passam horas acordadas a noite inteira, se perguntando como é possível dormir tão pouco e ainda assim enfrentar os desafios do dia seguinte. Mas, o que muitos não sabem é que a falta de sono não é apenas um problema de adaptação, é uma ameaça real à sua saúde e ao seu bem-estar. Imagine você, acordando todas as noites, exausto, sem energia, com a sensação de que está lutando para manter a cabeça acima da água. Isso não é apenas uma questão de cansaço. É um sinal de que algo está errado. E muitas vezes, é o nosso próprio corpo que está mandando sinais de alerta. Mas nós os ignoramos, pensando que é apenas um efeito colateral da vida moderna. Mas, o que acontece quando a falta de sono se torna um hábito? Quando você começa a se sentir como se estivesse sempre em uma corrida contra o tempo? Isso é quando as coisas começam a se complicar. A falta de sono afeta não apenas o nosso estado de ânimo, mas também o nosso sistema imunológico, nossa capacidade de aprender e recordar, e até mesmo nossa saúde cardiovascular. E para os homens, a falta de sono pode ter consequências ainda mais graves. A perda de potência, por exemplo, não é apenas uma questão de idade, é uma consequência direta de uma vida desgastante. Mas, o que muitos não sabem é que a falta de sono é um dos principais responsáveis por essa perda de potência. E não é apenas o sono que está em jogo, é a sua saúde geral. A falta de sono pode levar a problemas de saúde como a hipertensão, a diabetes e até mesmo o câncer. Mas por que isso está acontecendo? Por que estamos tão cansados, mesmo quando sabemos que precisamos dormir? A resposta é simples. Estamos vivendo em um mundo que não nos permite descansar. Estamos sempre conectados, sempre trabalhando, sempre em movimento. E quando finalmente chegamos ao nosso lar, estamos tão exaustos que não sabemos mais como parar. E é aí que entra a falta de sono, como uma consequência direta da nossa vida desgastante. E é aqui que começamos o nosso percurso. Um percurso que não será fácil, mas que será necessário. Vamos explorar juntos os motivos por trás da falta de sono, vamos entender os riscos que ela representa e vamos descobrir como podemos mudar nosso hábito de sono para melhor. Vamos aprender a lidar com o estresse, a gerenciar o nosso tempo e a priorizar a nossa saúde. E vamos fazer isso juntos, porque acredito que você merece um sono melhor. A falta de sono é um problema que afeta não apenas a nossa saúde física, mas também a nossa função cognitiva e a nossa qualidade de vida. Agora, vamos explorar como a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de aprender e recordar informações. Imagine que você está estudando para uma prova importante, mas você não está conseguindo reter os conceitos aprendidos no dia anterior. Isso é porque a falta de sono pode afetar a formação de memórias novas e a consolidação de memórias existentes. Um estudo recente mostrou que a falta de sono pode reduzir a atividade de formação de memórias no cérebro em até 40%. Isso significa que quando você não está dormindo o suficiente, você está dificultando a sua capacidade de aprender e recordar informações. Além disso, a falta de sono também pode afetar a nossa capacidade de tomar decisões críticas e de resolver problemas de forma eficaz. Agora, consideremos como a falta de sono pode afetar a nossa saúde emocional. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir ansioso, irritável e desmotivado. Isso pode levar a problemas de relacionamento e a uma sensação de isolamento. Além disso, a falta de sono também pode aumentar o risco de depressão e de ansiedade. Outro aspecto importante é que a falta de sono pode afetar a nossa saúde cardiovascular. Um estudo mostrou que a falta de sono pode aumentar a pressão arterial e o risco de ataques cardíacos. Isso é porque o sono é essencial para a regulação do sistema cardiovascular e para a manutenção da saúde do coração. Além disso, a falta de sono também pode aumentar o risco de diabetes e de doenças renais. Agora, vamos falar sobre a relação entre a falta de sono e a perda de potência em homens mais velhos. A perda de potência é um problema comum que afeta muitos homens ao longo da vida, mas ela pode ser agravada pela falta de sono. Isso é porque a falta de sono pode afetar a saúde dos vasos sanguíneos e reduzir a circulação de sangue para as áreas afetadas. Além disso, a falta de sono também pode aumentar o risco de problemas de ereção e de disfunção erétil. Em resumo, a falta de sono é um problema que afeta não apenas a nossa saúde física, mas também a nossa função cognitiva e a nossa qualidade de vida. É importante priorizar o sono e buscar ajuda se você está tendo problemas para dormir. Lembre-se de que o sono é essencial para a manutenção da saúde geral e para a prevenção de problemas de saúde. Agora, vamos explorar como a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de gerenciar o estresse.
Imagine que você está lidando com uma situação estressante no trabalho ou em casa, e você não consegue se sentir relaxado. Isso pode ser causado pela falta de sono, que pode afetar a nossa capacidade de lidar com o estresse em diferentes níveis. Um estudo mostrou que a falta de sono pode aumentar a produção de hormônios de estresse, como a adrenalina e a cortisol. Isso pode levar a uma sensação de ansiedade e irritabilidade, tornando mais difícil lidar com os problemas do dia a dia. Além disso, a falta de sono também pode afetar a nossa capacidade de tomar decisões críticas e de resolver problemas de forma eficaz. Outro aspecto importante é que a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de lidar com a dor. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir mais sensível à dor e menos capaz de lidar com ela. Isso pode levar a uma sensação de fraqueza e desamparo, tornando mais difícil lidar com os problemas do dia a dia. Agora, consideremos como a falta de sono pode afetar a nossa saúde mental. Um estudo mostrou que a falta de sono pode aumentar o risco de depressão e ansiedade. Isso pode ser causado pela falta de sono que afeta a nossa capacidade de lidar com as emoções e de se sentir conectado com os outros. Consequentemente, a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de manter relacionamentos saudáveis. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir mais irritável e menos capaz de lidar com as demandas dos outros. Isso pode levar a uma sensação de isolamento e desamparo, tornando mais difícil manter relacionamentos saudáveis. Por outro lado, a falta de sono pode também afetar a nossa capacidade de aprender e se desenvolver. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir mais confuso e menos capaz de lidar com as informações. Isso pode levar a uma sensação de frustração e desespero, tornando mais difícil aprender e se desenvolver. Outro aspecto importante é que a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de lidar com as mudanças. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir mais ansioso e menos capaz de lidar com as mudanças. Isso pode levar a uma sensação de incerteza e desamparo, tornando mais difícil lidar com as mudanças. Agora, vamos explorar como a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de manter um estilo de vida saudável. Um estudo mostrou que a falta de sono pode aumentar o risco de doenças crônicas, como a diabetes e a hipertensão. Isso pode ser causado pela falta de sono que afeta a nossa capacidade de lidar com as demandas do dia a dia e de manter um estilo de vida saudável. Consequentemente, a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de manter uma dieta saudável. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir mais ansioso e menos capaz de lidar com as demandas da dieta. Isso pode levar a uma sensação de frustração e desespero, tornando mais difícil manter uma dieta saudável. Por outro lado, a falta de sono pode também afetar a nossa capacidade de lidar com o exercício. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir mais cansado e menos capaz de lidar com as demandas do exercício. Isso pode levar a uma sensação de incerteza e desamparo, tornando mais difícil lidar com o exercício. Outro aspecto importante é que a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de lidar com as responsabilidades do trabalho. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir mais ansioso e menos capaz de lidar com as demandas do trabalho. Isso pode levar a uma sensação de frustração e desespero, tornando mais difícil lidar com as responsabilidades do trabalho. Agora, vamos explorar como a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de lidar com as mudanças no trabalho. Um estudo mostrou que a falta de sono pode aumentar o risco de problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade. Isso pode ser causado pela falta de sono que afeta a nossa capacidade de lidar com as mudanças e de se sentir conectado com os outros. Consequentemente, a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de manter relacionamentos saudáveis no trabalho. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir mais irritável e menos capaz de lidar com as demandas dos outros. Isso pode levar a uma sensação de isolamento e desamparo, tornando mais difícil manter relacionamentos saudáveis no trabalho. Agora vamos explorar como a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de lidar com as demandas do trabalho. Imagine que você está trabalhando em um projeto importante, com prazos apertados e responsabilidades significativas. Se você não estiver dormindo o suficiente, você pode se sentir mais ansioso e menos capaz de lidar com as demandas do trabalho. Isso pode levar a uma sensação de frustração e desespero, tornando mais difícil lidar com as responsabilidades do trabalho. Outro aspecto importante é que a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de tomar decisões críticas. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir mais confuso e menos capaz de lidar com as informações. Isso pode levar a uma sensação de incerteza e desamparo, tornando mais difícil tomar decisões críticas. Agora,
vamos considerar como a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de trabalhar em equipe. Imagine que você está trabalhando em um projeto com um time de colegas e você precisa se comunicar eficazmente com eles. Se você não estiver dormindo o suficiente, você pode se sentir mais irritável e menos capaz de lidar com as demandas dos outros. Isso pode levar a uma sensação de isolamento e desamparo, tornando mais difícil trabalhar em equipe. Consequentemente, a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de lidar com as mudanças no trabalho. Um estudo mostrou que a falta de sono pode aumentar o risco de problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade. Isso pode ser causado pela falta de sono que afeta a nossa capacidade de lidar com as mudanças e de se sentir conectado com os outros. Outro aspecto importante é que a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de aprender e se desenvolver. Quando você não está dormindo o suficiente, você pode se sentir mais cansado e menos capaz de lidar com as demandas do trabalho. Isso pode levar a uma sensação de frustração e desespero, tornando mais difícil aprender e se desenvolver. Agora, vamos considerar como a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de lidar com as responsabilidades financeiras. Imagine que você está lidando com as contas de casa e precisa tomar decisões financeiras importantes. Se você não estiver dormindo o suficiente, você pode se sentir mais ansioso e menos capaz de lidar com as demandas financeiras. Isso pode levar a uma sensação de incerteza e desamparo, tornando mais difícil lidar com as responsabilidades financeiras. Outro aspecto importante é que a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de lidar com as demandas sociais. Imagine que você está lidando com uma situação social importante, como um casamento ou uma festa de aniversário. Se você não estiver dormindo o suficiente, você pode se sentir mais irritável e menos capaz de lidar com as demandas sociais. Isso pode levar a uma sensação de isolamento e desamparo, tornando mais difícil lidar com as demandas sociais. Agora, vamos considerar como a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de lidar com as mudanças na vida pessoal. Imagine que você está enfrentando uma mudança importante na vida, como uma separação ou uma perda. Se você não estiver dormindo o suficiente, você pode se sentir mais ansioso e menos capaz de lidar com as demandas da mudança. Isso pode levar a uma sensação de incerteza e desamparo, tornando mais difícil lidar com as mudanças na vida pessoal. Consequentemente, a falta de sono pode afetar a nossa capacidade de lidar com as demandas da vida em geral. É importante priorizar o sono e buscar ajuda se você está tendo problemas para dormir. Lembre-se de que o sono é essencial para a manutenção da saúde geral e para a prevenção de problemas de saúde. À medida que avançamos em nossa jornada de exploração, começamos a perceber o que parece ser um mosaico cada vez mais completo da importância do sono para a nossa saúde física e mental. As ideias que inicialmente pareciam isoladas e desconexas agora começam a se entrelaçar e a formar uma narrativa coerente sobre a importância de priorizar o sono. Imagine-se como um rio que flui suavemente por um terreno fértil. À medida que você se move, você carrega consigo nutrientes e substâncias essenciais para a vida das plantas e animais que vivem ao seu redor. De forma semelhante, o sono é como essa corrente constante de vida que nos renova e nos restaura. Quando estamos dormindo, nosso corpo está trabalhando em nosso favor, reparando danos, eliminando toxinas e fortalecendo nosso sistema imunológico. Mas ao contrário do rio, que pode fluir livremente, nosso sono pode ser bloqueado por obstáculos como a falta de um ambiente propício, a exposição a fontes de estresse e a falta de hábitos saudáveis. É como se o rio estivesse sendo bloqueado por uma série de pedras e areias que impedem a água de fluir suavemente. E assim, a consequência é que nosso corpo não pode se recuperar e renovar como deveria. No entanto, ao refletir sobre essa jornada, começamos a perceber que a solução não é apenas eliminar as pedras e areias, mas sim criar um ambiente propício para que o rio flua livremente. E para isso, precisamos priorizar o sono e criar hábitos saudáveis que nos permitam dormir bem. É como se estivéssemos construindo um rio artificial, com canais e sistemas de drenagem que nos permitem aproveitar ao máximo a corrente da vida. E assim, ao refletir sobre essa jornada, começamos a perceber que a chave para uma vida saudável e feliz está em encontrar um equilíbrio entre o sono e a atividade. É como se estivéssemos equilibrando uma balança precária, onde o sono é a base e a atividade é a ponta. E quando encontramos esse equilíbrio, podemos aproveitar ao máximo a corrente da vida e viver uma vida plena e significativa. Ao refletir sobre tudo o que foi dito ao longo desta jornada, começamos a perceber que a verdadeira essência da vida está em encontrar um equilíbrio entre o sono e a atividade. É como se estivéssemos equilibrando uma balança precária, onde o sono é a base e a atividade é a ponta.
E quando encontramos esse equilíbrio, podemos aproveitar ao máximo a corrente da vida e viver uma vida plena e significativa. Mas, o que significa realmente encontrar esse equilíbrio? Significa não apenas dormir o suficiente, mas também ser capaz de lidar com as demandas do dia a dia de forma eficaz. Significa não apenas ser produtivo, mas também ser capaz de se conectar com os outros e com o mundo ao seu redor. Significa não apenas ser saudável, mas também ser capaz de encontrar alegria e propósito na vida. E ao encontrar esse equilíbrio, começamos a perceber que a vida não é apenas uma série de eventos, mas sim uma jornada contínua de crescimento e aprendizado. É como se estivéssemos caminhando por um caminho sinuoso, onde cada passo é uma oportunidade para aprender e se desenvolver. E ao caminhar nesse caminho, começamos a perceber que a verdadeira felicidade não está em alcançar um objetivo, mas sim em encontrar alegria e propósito em cada momento da vida. Agora, é hora de começar a prática verdadeira. É hora de encontrar o equilíbrio entre o sono e a atividade, e de aproveitar ao máximo a corrente da vida. É hora de se conectar com os outros e com o mundo ao seu redor, e de encontrar alegria e propósito na vida. E ao fazer isso, você começará a perceber que a verdadeira felicidade não está em alcançar um objetivo, mas sim em encontrar alegria e propósito em cada momento da vida. A verdadeira jornada começa agora. Não é mais uma questão de alcançar um objetivo, mas sim de encontrar alegria e propósito em cada momento da vida. É hora de começar a prática verdadeira e de aproveitar ao máximo a corrente da vida. E ao fazer isso, você começará a perceber que a verdadeira felicidade é uma jornada contínua de crescimento e aprendizado, e que a vida é um presente precioso que merece ser apreciado e valorizado em cada momento.